Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Adriana Marra e hoje nós estamos começando mais um Bearcast. E estou aqui na presença dos meus queridos amigos Felipe Ribeiro e a Bruna Leonardi. Ei, pessoal! Olá, Adri. Olá, Bruna. Tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez, sempre compartilhando bons conteúdos, trazendo informação de qualidade para essas pessoas maravilhosas que nos ouvem. E é isso aí, vamos lá. Vamos lá, e aí pessoal, que imenso prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos se preparar aí para mais um bate-papo bem gostoso, bem agradável sobre um tema aí que vai com certeza ajudar muito todo mundo, né? É verdade. É isso aí. E aí, com muito carinho, a gente escolheu para esse bate-papo de hoje um tema sobre crenças limitantes. Vamos ver o que serão as crenças limitantes e quais são os impactos dela nas nossas vidas. É isso aí, é um tema muito importante, principalmente porque muitas pessoas estão ou vivendo uma vida maravilhosa porque acreditam em coisas e aspectos positivos sobre elas mesmas, ou pode estar vivendo uma vida a desejar porque também acredita ou está deixando de acreditar em pontos fortes sobre ela, né? Então acho muito importante a gente falar sobre isso. Muito bacana, esse assunto vai com certeza tirar as amarras e as limitações que podem estar barrando aí o seu crescimento. Então, um assunto que é para trazer todo mundo para a consciência. Isso aí. Então vamos lá, vamos para a pauta. Vamos lá. Crenças limitantes. O que são crenças limitantes, Bruna? Crenças são aquelas verdades que compõem a nossa vida, que fazem a nossa fundação de todas as questões que regem a nossa tomada de decisão, a nossa batalha diária, né? Assim, tudo que a gente acredita, são as fundações de verdades que a gente cria na nossa vida. E essas verdades, elas podem ser, sim, limitantes, que é o nosso tema, por uma questão de analogias e percepções ou comportamentos que foram sendo repetidos com base em acontecimentos que fortaleceram de alguma forma na nossa infância, na nossa escola, enfim, no nosso período aí de formação dos indivíduos, né? Ou às vezes, muitas vezes a gente carrega muita percepção do outro, né? Percepção às vezes limitada de outras pessoas, que é do outro, não nossa, e que acaba nos limitando por não ser nossa percepção. Então, são as verdades que regem e que podem acompanhar aí, a nossa tomada de decisão. E essas crenças, elas precisam ser trazidas para o lado consciente. A gente não pode deixar elas operarem a nossa vida de forma inconsciente. É o que a gente acaba vendo acontecer com muitas pessoas queridas, né? Sim. E as pessoas, elas muitas vezes não conhecem, né, Bruna? Quais são as suas crenças que te fortalecem e crenças que te enfraquecem? Em primeiro lugar, são dois conceitos diferentes. Crenças são uma coisa, crenças limitantes são outra coisa. As crenças, elas são verdades, como a Bruna disse, que a gente vai absorvendo no decorrer da nossa vida, das experiências que a gente tem, das oitivas das pessoas que são autoridades para a nossa vida, dos nossos pais, dos nossos responsáveis legais ou dos nossos professores. Então, são pessoas que a gente já cresce educados no sentido de que a gente deve dar ouvidos de uma forma especial. Então, mas muitas vezes, e aí já entrando um pouco no que é a crença limitante, muitas vezes essas pessoas nos passam conceitos de vida, de atitudes que nos limitam. Por exemplo, um pai, uma mãe que fala com o filho quando ele faz alguma coisa de errado, faz alguma levadeza assim, que fala sempre com aquela criança que ele é muito chato, que ele é muito chato, que ele é muito chato, e é uma palavra recorrente que aquela criança ouve. Então, ele cresce sem questionar que ele é uma criança chata. E ele vai crescer se sentindo chato, já com esse rótulo
inconsciente. Então e como vem uma fala que são dos pais, e isso é um ponto que a gente precisa ficar muito atentos, nós que somos pais, né? Com a qualidade da fala que a gente leva para os nossos filhos, porque eles absorvem aquilo, eles são como esponjas, né, gente? Eles absorvem aquilo como uma verdade absoluta. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ficar sempre atento quando formos corrigir os nossos filhos, em nunca falar em relação ao caráter deles. Por exemplo, fulano, você é chato. Ele não é chato, ele teve uma atitude chata, o seu comportamento foi chato, foi inconveniente, porque aquilo foi uma falha ali que ele teve que é facilmente melhorada. Mas quando a gente fala sobre o caráter da criança, ele assume aquilo como se fosse ele mesmo. Então não foi uma atitude chata, ele é um menino chato. Vocês conseguem perceber a diferença de peso que tem para isso, para a criança? E como ele está naquela fase de estruturação de personalidade, né? Tá ali como uma esponjinha mesmo, absorvendo tudo que, principalmente os pais e os professores, que são os mestres assim que a gente tem, né, na vida, ele não vai questionar aquilo. E aí, isso pode, no futuro, gerar um perfil de uma pessoa tímida. Porque ele se sente chato, ele acredita que ele é chato. E a crença limitante é exatamente isso, é essa verdade que a pessoa tem e que ela não sabe questionar, porque ele não compreende, ele não tem essa consciência, como a Bru falou. Ele não tem a consciência que ele acreditou naquilo por uma repetição de padrão, de uma fala do pai, por exemplo. Então, as decisões dele para frente, na vida, serão todas a partir dessa compreensão de que ele é uma pessoa chata. Então, se ele é chato, ele vai ter dificuldade para ter amigo, por exemplo. Então, ele não vai se atrever, entre aspas, a entrar num grupo de pessoas e se apresentar, porque ele já se sente chato. Como que ele vai se envolver com outras pessoas? Como que ele vai apresentar um trabalho para alguém que precisa ter uma empatia, precisa ter um rapó ali, se ele é chato? Entende como que isso tem reflexo na vida da pessoa? Eu me lembro que eu descobri um outro mundo depois que eu saí de casa para morar sozinho, para estudar fora e tal. E é incrível como a gente percebe depois de um tempo que nós tínhamos umas crenças, né, que foram programadas, obviamente que veio dos nossos pais, do ambiente da nossa casa, e de repente você começa a conviver com outras pessoas que têm crenças e valores completamente diferentes daquelas que você aprendeu. E fala, opa, peraí, eu acreditava que isso era feito dessa forma. E agora existe um outro ponto de vista, é muito interessante porque eu acredito que todo o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, de tomar decisões, são com base em crenças que foram programadas em nós, né? E no meio, e obviamente que isso se deu no meio que a gente nasceu, da forma que a gente lidava com os assuntos e os aspectos dos nossos pais, da nossa família, dos nossos amigos. E aí aquilo cria raiz dentro de nós e a gente vai crescendo acreditando que aquele é o melhor modelo de vida. E quando você sai de casa, né, Felipe, assim, é legal, porque algumas pessoas, elas conseguem, nesse momento de sair do ambiente gerador dessas crenças, muitas vezes, consegue sim quebrar, algumas naturalmente. Algumas são facilmente identificadas e a coisa é facilmente, não, entenda, separa, respeita, né, e honra, assim, a visão dos pais, dos professores, de quem seja. Mas, assim, quando você, tem algumas que não conseguem. Tem algumas que são muito difíceis de ser quebradas e de gerar consciência do porquê que elas existem. Que pode ser são questões assim que tu não lembra, tu não percebe, mas tu te rotula. Se você não tem a maturidade enquanto criança, não tem mesmo, a não ser que tenham pais muito atentos e, né, assim, que já começa a desenvolver a gestão da emoção na criança, a prepará-los para não absorver tudo o que vem de negativo do exterior, e sem culpar também quem está... Como diz muito bem o Augusto Cury, ele fala que as pessoas, quem é agressor, são pessoas que foram agredidas. Então ninguém
ninguém maltrata o outro porque está com o coração muito puro, né? Ou porque se sente muito amado, porque está bem. As pessoas agridem as outras pessoas porque elas também não estão bem. E ela não consegue trazer aquilo para a consciência, não consegue identificar que é uma crença limitante e ressignificar aquilo tudo. É porque justamente foi uma programação que gerou um hábito e hábitos são inconscientes. Então, como todos os nossos hábitos do dia a dia, que a gente faz sem perceber, aquilo que a gente acredita age naturalmente e nos move para qualquer lugar e onde a gente for, o que a gente faz inconscientemente. Né? Vocês acham que as crenças, elas começam na infância e aí isso aí pode ser potencializado ao longo da vida, ou existem categorias de crenças que se desenvolvem na fase adulta, enfim, o que vocês pensam sobre isso? Eu vou responder, Felipe, porque eu acho que o nosso cérebro, ele é uma máquina muito constante. Então, eu acho que a qualquer momento pode nascer uma crença. Ótimo. E a qualquer momento ela pode ser ressignificada. Eu já vi... É engraçado, eu sou apaixonada de conversar com pessoas da terceira idade, né? E eu já vi exemplos, meus avós, de nascimento de criança ali, uma coisa que fez sentido para eles, principalmente em relação à tecnologia. É engraçadíssimo esse tema, nossa, adoro. Mas assim, principalmente a tecnologia. Eu já vi vários exemplos onde, de alguma forma, que eles criaram um universo para que aquilo faça sentido para a vida deles e tornou aquilo como uma verdade absoluta. E a partir daquele momento, aquilo respondeu uma pergunta na forma de lidar com o computador, celular principalmente, que eu estou sempre tentando ensinar, né? E eu vejo que eles criam crenças em relação ao celular. E aquilo que me despertou exatamente quando eu vi que então não existe tempo. O nosso cérebro, ele pode aprender a qualquer momento da vida, ele pode dar sentido a esses aprendizados que a gente tem a qualquer momento da vida. Claro que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente tem um processamento diferente, né? Uma velocidade de processamento diferente. Mas ele não tem como medir isso, não. Então, a qualquer momento pode se criar uma crença. A gente só tem que entender a raiz dela. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu dei esse sentido a essa... Por que isso virou uma verdade na minha vida? Né? Tem até uma historinha que é muito legal, que eu acho que exemplifica bem isso que a gente está falando, que é o seguinte. Tem a história de uma moça, uma adolescente, que a mãe dela resolveu ensiná-la a fazer uma galinha cozida lá. E aí a mãe passa a receita toda, põe isso, tempera com isso, parará, e você tem que cortar o rabinho da galinha, a pontinha do rabo, assim, o finalzinho tem que cortar. E aí a menina virou e falou: ai mãe, mas engraçado, por que tem que cortar a pontinha do rabo da galinha? Aí ela vai falar: filha, eu não sei, foi assim que a sua avó me ensinou. Aí a menina curiosa foi perguntar para a avó: vó, por que é na receita da galinha que tem que cortar a pontinha do rabinho da galinha? Ah, minha neta, não sei, foi assim que a minha mãe me ensinou. Ô Bisa, a Bisa ainda estava viva, né? Por que é que tem que... Não tô vendo sentido nisso, por que tem que cortar o rabinho da galinha? Aí a Bisa virou e falou assim: não, filha, sabe por que é? Porque no tempo que a minha mãe me ensinou, as panelas eram pequenas e a galinha não cabia inteira na panela. Então, ela precisava cortar o rabinho porque não cabia. Só por isso. Então, assim, e olha como isso foi passado de geração em geração, ninguém nunca perguntou, como se aquilo fosse um ponto ali da receita. Para a receita ficar bacana, tinha que cortar a ponta do rabo da galinha. Então, e as crenças limitantes, elas muitas vezes acontecem dessa forma. A gente ouve determinadas coisas dos nossos pais, que eles ouviam dos pais deles, que ouviam dos pais dele, e isso vai sendo replicado de geração em geração. E até que chega em alguém que questiona. E questiona para trazer para a consciência de onde aquilo surgiu, qual foi o sentido daquilo e quais são os efeitos daquilo também. Né? Então,
eu estava voltando aqui no raciocínio que eu falei que a minha intenção não é ficar culpando mãe e pai, ninguém, porque eles vêm também nesse mesmo processo, mas por que é tão dolorido quando a gente identifica no primeiro momento a crença limitante? Porque a gente vai ter que reconhecer que o pai e a mãe, ou quem criou, enfim, nos passou aquele conceito, aquele valor de uma forma inadequada. A Adriana está falando sobre essa questão de quebrar o ciclo, né? E chega um momento que você começa a se questionar e fala assim, poxa, peraí, eu não vou replicar esse hábito, esse comportamento que tem sido feito há anos atrás. Eu identifiquei, dando um exemplo aqui até abertamente, não tem nenhum problema em falar isso, eu espero que minha mãe também não se importe, mas eu identifiquei uma crença nos meus pais, especificamente da minha mãe, em relação à família dela. Então, por exemplo, a mãe dela ficou cuidando, a minha avó no caso, ficou cuidando da bisa até a morte. A crença, só para as pessoas entenderem, é o seguinte: a minha mãe fez tudo por mim, então eu tenho que fazer tudo por ela, eu tenho que devolver todo o esforço que foi feito e tal. Então, lá atrás, a bisavó, eles já pensavam dessa forma. Então, eu vou criar os meus filhos, um dia os meus filhos vão retribuir o esforço que eu faço. Então, basicamente, era esse o padrão, né? Então, a minha avó fez isso com a minha bisavó, cuidou dela até a morte, até o último dia, se anulou, entre aspas, um pouco da sua vida, dos seus afazeres. Chega em um determinado momento e fala assim, poxa, ela tá velhinha, então eu vou cuidar dela. Trouxe para casa. A minha avó, por sua vez, a minha mãe, por sua vez, fez a mesma coisa, porque viu a minha avó fazendo com a minha bisavó, cuidando dela até o final. E aí eu percebi o seguinte, qual era o padrão? A minha mãe, minha avó faleceu há alguns meses atrás, mas eu vi que os filhos já estavam vivendo as suas vidas, já tinham seus outros filhos e tudo mais, os irmãos, estavam tudo ali querendo desenvolver sua vida, mas ainda estava faltando aquela... tinha algo desconfortável, porque via que a mãe estava no hospital, então ficava aquela questão até um pouco desconfortável, chata, de ter que revezar para ir no hospital. Você via que as pessoas, eles não estavam querendo fazer isso, mas tinham que fazer. Eles estavam indo, entre aspas, por obrigação, porque eles tinham que devolver, na mente deles, era o seguinte: eu tenho que devolver para minha mãe tudo que ela fez por mim. E minha mãe estava fazendo a mesma coisa. Até que minha avó faleceu, e esses dias para trás eu fui conversar com minha mãe. E ela até assustou um pouco, né? Porque eu falei com ela assim, olha, não espere que no final da sua vida eu esteja lá, numa maca de um hospital, te acompanhando, nem eu nem minha irmã. Não espere que a gente fique lá revezando entre ela. Eu acho que vocês podem se assustar com o que eu falei para ela, mas eu mudei um pouco a crença dela. Sabe por quê? Porque você não tem que esperar nem isso de você mesmo. Porque ela esperava, ela sempre comentou com a gente o seguinte: mas um dia quando eu envelhecer, vocês vão cuidar de mim, vocês vão estar lá, vocês não ficariam comigo numa cama de hospital? E eu falei para ela, olha mãe, eu nem desejo isso para a senhora. Então não espere que a gente faça isso, porque não desejo nem que a senhora espere que o seu final, o final dos seus dias vai ser numa cama de hospital. Muito pelo contrário, que o final dos seus dias seja viajando, seja conhecendo outros países, seja, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. E não numa cama de hospital. Não é porque a sua mãe passou por isso que você vai ter que passar, não. E aí ela meio que falou, é verdade, faz sentido. E aí entra no que a Adri falou. Por um momento ela passou a se questionar, peraí, o final da minha vida não vai ser igual a minha mãe, eu ter que... Não precisa ser. Não precisa ser. E às vezes assim. De tanto desenhar, ela meio que acaba... Ela se programa para que isso aconteça. Exatamente. De tanto ela visualizar aquilo. Olha só, olha que interessante esse assunto. A gente está falando de uma crença futura. É uma crença que te impulsiona até um comportamento que te leva àquilo. Porque tudo que a gente imagina muito... A tendência de a gente aproximar essa realidade da gente no futuro. E não só de aproximar, mas a gente se programa mentalmente para aquilo. A gente é o que a gente acredita, não tem jeito. A gente programa o cérebro para as crenças que a gente tem, literalmente. Então, a gente começa a produzir neurotransmissores de acordo, porque a mente da gente, ela é obediente, mas ela é amoral. Ela não amoral no sentido de, ela não questiona se aquilo é positivo ou se aquilo é negativo pra gente, ela simplesmente obedece. Então, se eu preciso morrer doente numa cama de hospital, é assim que eu visualizo o meu final de vida, porque os meus ancestrais morreram dessa forma, e sabe lá até que ponto isso foi influência de crença limitante mesmo,
né? Ou não, ou aconteceu mesmo porque era assim que tinha que acontecer. Mas, enfim, essa programação, ela é feita de uma forma, e a mente da gente age para que aconteça da forma que a gente está programando. Então, a gente vai começar a inconscientemente a provocar determinados problemas orgânicos. A gente vai liberar determinados hormônios que são mais agressivos, que são estresse, que vão provocar um envelhecimento precoce, enfim. A gente se programa mentalmente de acordo com as crenças que a gente tem. E é por isso que acaba acontecendo exatamente o que a gente se programou. Posso fazer uma analogia com as crenças, assim, isso que você falou, que as crenças, elas podem ser construções da nossa vida que a gente coloca, que elas podem ser paredes ao nosso redor. A gente pode construir um monte de parede. Tipo, até ali eu posso ir, até aqui eu posso ir por isso, porque isso eu não posso. Ou a gente pode trocar essas paredes por pontes. Eu vou construir uma ponte. Não sei onde ela vai me levar, mas eu sei que eu não tenho muito limite, não. Tem muito limitado. Não são muito limitados. A gente pode fazer, assim, quando a gente tiver uma crença ou uma verdade na nossa vida, a gente pode tentar perguntar como que eu posso transformar essa parede Muito que eu tô legal. criando numa ponte. Muito legal. Né? Porque, muito assim, legal. e aonde isso pode me levar? Qual é o meu real limite? Eu tenho um teto? Eu tenho? O que me limita O que de me verdade? limita? Né? E a pergunta que a gente pode usar para nossa vida, vamos fazer isso? Por que não? Ou como no inglês o pessoal adora falar, why not? Né? Por quê? Por que não? Why not? Por que eu não posso? Por que eu não posso fazer isso? Essa pergunta lá, tudo que eu tô ouvindo, eu tô ouvindo tanto esse why not aí, por isso que eu trouxe o inglês. Porque assim, quando a gente pensar em alguma coisa, mas por quê? Se questione, pelo menos entende por quê. Pode ser que a gente ainda não visualize, não enxergue, mas é um começo pra gente começar a gerar essa consciência, essas coisas assim. Acho que as crenças mais famosas que a gente tem, os exemplos mais famosos que a gente tem, famosos não, mas os mais fáceis de reconhecer são as financeiras, né? São exemplos. Isso aí Sim. E aí eu tô pensando em um aqui pra dar meu mesmo. Ai, legal, eu também tenho vários. Todos nós temos. Né? Financeira, Então fala, que hoje eu tô vendo que eu tô te interrompendo até. Não. Pode concluir. Então, Faz a falha tua e depois você fala a minha, vamos lá. Tá, então eu vou rapidamente dar um exemplo aqui que eu identifiquei que era uma crença limitante minha em relação a ganhar dinheiro e que tinha muita relação com religiosidade. Eu sempre tive um propósito desde nova na minha vida que eu queria me desenvolver espiritualmente. Era a minha prioridade de vida, assim. A minha vida espiritual, e aí, assim, não é uma religião específica, mas eu acredito em Deus, eu acredito que tem uma inteligência muito maior aqui que administra tudo, enfim. Mas quando eu era mais nova e tal, até jovem assim, eu frequentava a igreja católica e ouvia muito aquela frase que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, eu ficava com aquilo na cabeça assim, eu não posso ser rica, nunca. Porque a minha prioridade é a minha vida espiritual. Eu dou mais valor à minha vida, ao meu desenvolvimento espiritual, do que ao meu sucesso financeiro. Então, se é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é impossível um rico ir para o céu, né? Então, eu via que eu sou advogada, advoguei por 13 anos, eu assumia clientes e tal, mas eu via que eu sempre, quando ia fechar um contrato, tinha a possibilidade de fechar um bom contrato, com um valor bacana e tal, mas me via no final dando um jeito de complicar aquela situação e ou não fechava, ou fechava por um valor muito inferior ao que era possível. E eu via que eu que me embolava, era uma autossabotagem, assim, que eu fui identificar depois. E aí, anos se passaram e eu fui descobrir que na época de Jesus, a agulha não era uma agulha, não é a agulha que a gente sabe hoje, que é agulha de costura, que é aquele buraquinho minúsculo. A agulha era uma portinholazinha que era por onde os camelos passavam quando voltavam das viagens e tal. Só que essa
portinhola, ela era difícil pro camelo passar, que ele tinha que abaixar um pouquinho e tinha que tirar as malas, as bolsas, as bagagens, né, de viagem. Ele tinha que passar a pelo, assim. Mas ele passava. Quando eu descobri, eu falei, meu Deus, então é possível um rico entrar no reino do céu? Só que você tem que se desfazer, que, né, na minha interpretação, você tem que se desfazer das futilidades, né? Mas existem ricos bons, não são todos os ricos são corruptos, todos. Então, enfim, isso me deu uma alegria, foi uma libertação quando eu descobri que a agulha era uma portinhola e que era possível, que não era impossível um rico entrar no reino do céu. E aí, isso desfez tanta coisa na minha cabeça e eu identifiquei como eu me auto-sabotava para ganhar dinheiro, porque eu tinha essa crença limitante. E a partir disso, eu ressignifiquei toda a minha compreensão e tal. E foi assim, foi libertador mesmo. Não, eu acho isso sensacional, essa história. Muito legal, porque assim... a minha família toda é cristã e eu cresci no lar cristão, né? E ouvindo isso a vida inteira, né? Nas pregações e tal. E eu achei muito interessante no momento que eu descobri a interpretação dessa parábola, né? Dessa história bíblica, né? Porque, na realidade, quando Jesus, né, se refere às riquezas, né, ele está falando do amor, da prioridade voltada somente ao dinheiro e esquecendo das outras coisas, né? Então, quando ele fala sobre riqueza, sobre rico entrar ou não entrar no céu, não está falando que... Porque assim, então, poxa, então os ricos que a gente tem, existem vários cristãos que são milionários e pessoas que também estão buscando esse objetivo, então não vai entrar no céu? Não faz sentido. E quando descobri a interpretação, né? E é por isso que o conhecimento é maravilhoso, porque te liberta. É libertador. É libertador. E quando eu descobri isso, eu falei, gente, que alívio. E quantas pessoas não sabem disso? E quantas pessoas ouvem, né, essa história, e você que está nos ouvindo aí, que até agora também estava presa a essa interpretação, agora você já sabe a verdade, né? Mas a questão também financeira é engraçado, porque tem muito discurso conformismo, né? De conformismo, muitas pessoas que se limitam na parte financeira justificam isso de algumas formas para a sociedade, para o universo, tipo, eu sou feliz com o que eu tenho, eu não preciso de muito. O que eu escutava muito na minha infância, assim, via uma mega mansão ou alguma coisa, você só pode ser ou político desonesto, ou jogador de futebol que não sei o quê, ou isso que aquilo, ou... Então nunca era bom. Assim, eu sempre analogia com quem tinha muito dinheiro era alguma coisa que tem alguma falcatruagem. À medida que a gente foi vivendo, crescendo, a vida foi quebrando de uma forma, quando tu conhece pessoas com uma condição financeira maravilhosa, mas com uma vida honesta, uma vida muito próspera, com muito trabalho, muito suor. E isso foi sendo quebrado. Mas assim, até hoje eu vejo dificuldade de cobrar pelo meu trabalho, porque é um trabalho que eu amo fazer, eu não sei cobrar. Até hoje eu tenho que controlar isso em mim. É incrível. O meu consciente sabe, o meu lado lógico sabe que, assim, é lindo, eu posso ganhar o dinheiro que eu quiser e que eu conquistar com honestidade. Mas na hora que eu tô ganhando, parece que o negócio veio aquela coisa e me puxa pra aquela... Como se te corrompesse, Como se me corrompesse, é uma sensação incrível, como se gente. fosse sujo. Como se fosse sujo. Como se fosse errado, né? Como você se eu tivesse, cobrar, você ganhar muito. Ou quando eu ganho muito, eu dou muito. É incrível. Não que seja errado, mas assim, eu não... Você não segura. Não seguro, não consigo segurar. E isso eu sei que tem muitos porquês. Mas é difícil no dia a dia gerir isso, gente. Então tá, mas a gente precisa acabar, né, gente? Daqui a pouco tem mais. Então vamos passar para as dicas do BR. Roda a vinheta. Felipe, qual que é a sua dica? Bom, a minha dica, se tratando de crenças limitantes, depois de tudo que nós já conversamos hoje, se você estiver curioso, então é só você esperar e acessar depois o conteúdo inteiro para você saber exatamente do que a gente está falando aqui.
Mas a minha dica é que todos nós temos muitas crenças, todos nós temos padrões que foram programados e muitas vezes a gente não sabe como reprogramar essas crenças. E eu indico que se você também não sabe como reprogramar suas crenças, não sabe ou tem dificuldade para identificar essas crenças, procure um coach, procure profissionais que entendam de inteligência emocional, que pode sentar com você, pode te ajudar, pode identificar essas crenças e te ajudar a alcançar suas metas, seus objetivos. Né? Nós acreditamos que existem muitos profissionais super capacitados para poder te munir de informação e de conhecimento. E no Instituto BER também existem profissionais de extrema sabedoria e conhecimento que pode sentar com você, programar, te ajudar a identificar essas crenças e com certeza reprogramar crenças poderosas e eliminar as crenças que te impedem de alcançar os seus sonhos e objetivos. Então, basicamente, essa é a minha dica. Muito bom. Muito e aí, bom, Bru? Felipe. Excelente dica do Felipe. Depois dessa dica, então, eu queria dar uma dica para vocês que eu acho que é um complemento. Um complemento se o seu caso é que no momento não está procurando, não está conseguindo, ou pode fazer um exercício aí para começar a pensar por si só nas suas crenças, o que fazer para isso, em paralelo ou não de um profissional, né? Porque realmente quando a gente tem a oportunidade de ter um profissional nos ajudando, a gente tem um outro olhar e a gente tem uma ajuda que alavanca muito os nossos resultados. Mas se a gente não pode no momento, a gente pode também ter as nossas próprias ações, as nossas próprias, a nossa autorresponsabilidade sobre a nossa vida pode vir à tona de uma forma bacana. E a dica para isso é uma ferramenta simples para você enxergar, para você identificar as suas crenças limitantes e conseguir pensar um pouquinho fora da caixinha. Como é que é? Pega um papel, uma caneta e faz um exercício. Você tem que colocar 10 pontos. 10 pontos de um sonho muito grande na sua vida. Ou seja, uma viagem, gente. Não é para ficar pensando, e se alguma coisa. Aí você vai botar 10 sonhos grandes. E se eu ganhar na Mega Sena? E se eu trabalhar com um projeto Y muito... Ou e se eu tiver uma lancha? E se eu, sei lá, conseguir dar a volta ao mundo? E se o meu trabalho mudar drasticamente e eu conseguir, sei lá, passar em medicina? Não sei. Bota os ICs da sua vida. Sonhos grandes. Mas sonhos grandes mesmo. Se não for sonho grande, a ferramenta não funciona. E depois, para cada IC, você vai perguntar, por que não? Ou why not? Por que não esse IC não funciona? Por que não? O que me impede? Para cada um você vai responder. Esse exercício com certeza vai trazer à tona algumas questões, algumas limitações que você mesmo impôs à sua vida e que pode ser trabalhada em um processo ou com você mesmo tentando trazer um pouco mais de liberdade, um pouco mais de pensamento criativo, um pouco mais de inovação, um pouquinho mais de desprendimento de verdades que você trouxe para sua vida e que não podem não ser tanta verdade assim. E você pode alavancar sua vida e conquistar muito mais objetivos. Uau, Isso aí. Muito bom. E a minha dica vai aproveitar o gancho da Bruna, também o gancho do Felipe, que é no sentido de fazer com que a gente comece a se atentar para o nosso autoconhecimento. E aí, observem quais são os resultados que vocês estão colhendo hoje na vida de vocês. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira. Tá legal? Não tá legal? Se não está legal, o que é que está gerando? Que tipo de ações, que tipo de pensamentos seus estão gerando esse resultado? E então se coloque como um observador da sua própria vida mesmo. Saia, se retire um pouco do núcleo ali, da confusão, do envolvimento todo emocional e se veja por cima, assim, de cima. E se questione, reflita com muita honestidade, com muita sinceridade. Quanto mais sincero você for nas respostas, mais próximo você fica de compreender, de identificar exatamente o ponto que te impede de alavancar mais, que te impede de alcançar melhores resultados na sua vida. E a partir do momento que você identificar, você sabe, então, qual é o gatilho que te bloqueia, o que é que está te prendendo, e a partir disso você consegue ressignificar desenvolvendo novos hábitos, desenvolvendo
novas ações. Uau. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Gente, um Muito grande obrigada. abraço e fiquem ligados que em breve a gente vai soltar os episódios do BRCast. Tenho certeza que vocês vão se sentir muito impactados e muito felizes, né, com todos os conteúdos que a gente tem promovido, tá bom? Isso aí. Não deixe de acessar as nossas redes sociais, nos siga no Instagram, Facebook, acesse o site institutober.com.br e qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer sugestão, mande pra gente que vai ser um prazer, tá? É isso aí. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.